Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Machado e hoje vamos falar um pouco sobre as formas de extinção do crédito tributário. Então já vimos que o crédito tributário ele é constituído a partir do seu lançamento e ele tem algumas formas de extinção, ou seja, as formas pelas quais desaparece a obrigação tributária. Então nós temos o artigo 156 que vai nos trazer quais são as formas de extinção do crédito tributário, que vai estabelecer um rol taxativo, né? Nós temos ali o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado, e também a dação em pagamento de bens imóveis, né? Aí falando rapidamente sobre cada uma dessas formas. A primeira delas, a mais comum, e aquela que o fisco espera que o contribuinte faça, é o pagamento, né? Aqui nós temos uma diferença entre o pagamento com relação ao direito privado. Por quê? Porque no direito privado nós temos a multa pelo não pagamento com a possibilidade de ser cumulativa ou substitutiva. No direito tributário não existe a figura da multa substitutiva. Toda multa tributária será cumulativa. Por quê? Porque o não pagamento da obrigação tributária no prazo correto, ele ensejará automaticamente a aplicação da multa, né? Conforme dispõe o artigo 157 e o artigo 158 do Código Tributário Nacional. E outro ponto, o não pagamento, o pagamento de um tributo, ele não pressupõe que foi pago, que foi cumprida a obrigação anterior. Por exemplo, o não pagamento de uma contribuição social de um mês, com o posterior pagamento no outro mês, ela não significa que a obrigação anterior foi cumprida. Ou, outro exemplo, o pagamento do IPTU 2021 não presume que o IPTU 2020 foi pago, tá? Então não há presunção de pagamento da parcela ou da obrigação anterior a partir do pagamento da obrigação posterior. Outras regras importantes que o CTN também traz se refere com relação ao prazo de pagamento, né? Então, se não dispuser a lei que institui o regulamento tributo do prazo de pagamento, considerar-se-á 30 dias como prazo geral. Então, o prazo geral para pagamento de tributos é de 30 dias da notificação do contribuinte, caso não haja previsão específica na lei que regulamenta aquele tributo. Outro ponto importante se refere à taxa de juros, né? Que não dispondo também a lei de forma diversa, será considerado 1% ao mês, conforme define o artigo 161 do Código Tributário Nacional. Então, a lei pode estabelecer outro percentual, não estabelecendo, aplica-se a regra geral de 1% ao mês como juros, né? Pelo não pagamento do tributo. A segunda forma de extinção do crédito tributário é a chamada compensação. A compensação, que está prevista lá no artigo 170 do CTN, ela decorre da invalidação do pagamento de um tributo por decisão judicial. Ocorre naquelas situações em que o contribuinte pagou o tributo, por decisão judicial foi reconhecido que o tributo era indevido e esse pagamento ele pode ser compensado em outro tributo. Então, a compensação nada mais é do que o aproveitamento daquele valor que foi pago para um tributo, o qual não deveria ter sido pago, para o pagamento de um outro tributo. Ela pode ser feita tanto com relação a tributos já vencidos, quanto os chamados tributos vincendos, ou seja, tributos futuros, no qual ela ainda autoriza que seja feito o desconto em virtude da antecipação do pagamento. A terceira forma que aparece é a transação. A transação seria uma espécie de resolução consensual ou uma espécie de negócio jurídico, conforme vem previsto lá no artigo 840 do Código Civil. Porém, a transação ela não foi regulamentada
pela legislação tributária. Desse modo, não há aplicabilidade prática da transação, ela aparece apenas como uma figura que pode vir aí de uma eventual prova, porque ela está prevista lá no artigo 171 do CTN, mas ela não tem aplicabilidade. Até existe um projeto de lei que pretende estabelecer essa ideia da transação do direito tributário, mas ele ainda não existe. Outro ponto importante que nós temos que lembrar também, outra forma de extinção, é a decadência. A decadência é aquela figura jurídica que nós aprendemos lá em direito civil. A decadência, ela é a perda do direito de cobrança do tributo pelo transcurso do prazo de lançamento desse tributo. Então, um ponto importante que nós temos aqui com relação à decadência, que ela é semelhante ao instituto da prescrição, que se refere ao ajuizamento da ação. Ambas, decadência e prescrição, levam à extinção do crédito tributário pela morosidade, pela omissão do fisco em realizar a cobrança, mas ela ocorre em momentos distintos. A decadência ocorre pelo não lançamento do tributo e a prescrição ocorre quando, lançado o tributo, não for ajuizada a ação de execução fiscal. Então, o ponto principal se refere ao momento em que ocorre cada um dos institutos. Antes do lançamento do tributo, nós falamos em decadência. Após o lançamento do tributo e o não ajuizamento da execução fiscal, se refere à prescrição. Então, a súmula 622 do STJ também vai tratar desse assunto. Essa é uma súmula importante aqui para o assunto prescrição e decadência. E temos que lembrar também do artigo 173 do CTN, que vai trazer da seguinte forma: o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se, ou seja, decai, após 5 anos, contado, inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou inciso 2º, da data em que se tornar definitiva a decisão em que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, a regra geral para a decadência do direito tributário é de 5 anos. A prescrição, ela aparece no artigo 174 do CTN, que diz assim: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então, uma vez que tenha sido constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo de 5 anos para a cobrança, para o ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, o prazo aqui é o mesmo prazo, o prazo de 5 anos. Não ajuizada a ação de execução fiscal nesse prazo, então ocorrerá a prescrição do direito do poder público, de realizar a cobrança desse tributo. Próxima forma é a conversão do depósito em renda. Quando nós falamos nas causas suspensivas do crédito tributário, nós vimos que suspende o crédito tributário o depósito do montante integral. O que seria isso? Naquelas situações em que o contribuinte, para evitar os efeitos da mora tributária, ele faz o chamado depósito do valor integral, então ele deposita em juízo o valor cobrado pela administração pública para dali em diante ele discutir então em juízo aquele tributo. Uma vez que que o contribuinte seja vencido nesta ação, então o valor que foi depositado será convertido em renda. Então, na prática, o contribuinte fez o depósito, aquele valor ficou depositado em juízo ao longo da instrução processual. Uma vez publicada a sentença, uma vez reconhecido que a administração pública tinha razão e que o tributo é devido, aquele valor depositado será convertido em renda e, portanto, será feito o pagamento do tributo, e logo, então, a obrigação tributária será considerada, então, extinta, E a próxima é a chamada consignação em pagamento quando julgada procedente, Então, aqui é uma situação um pouco parecida, O valor, ele foi depositado em juízo para fins para fins de discussão daquela matéria, quando exigido por lei. Uma vez julgada procedente aquela demanda, esse valor então também será convertido ao fisco, e portanto será então considerado paga aquela obrigação tributária, conforme vem previsto lá no artigo 164 do Código Tributário Nacional,
Temos também a chamada decisão administrativa irreformável. O que seria essa decisão administrativa irreformável? Seria aquela decisão administrativa que ela já transitou em julgado, para o qual não cabe mais nenhum tipo de recurso administrativo ou de ação anulatória. Nesses casos, também, uma vez reconhecido que não é devido o tributo por decisão administrativa irreformável, desaparece a obrigação tributária, portanto, ocorrerá a extinção do crédito tributário por decisão administrativa. A próxima forma, a decisão judicial passada em julgado, é muito semelhante. A diferença é que aqui há uma decisão judicial transitada em julgado, não havendo mais recurso dessa decisão judicial que declarou que não há aquela obrigação tributária, então considera-se ali extinto o crédito tributário. Por fim, no artigo 156, nós temos a dação em pagamento de bens imóveis, Aqui seria uma possibilidade prevista lá no Código Civil, que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, Artigo 356 do Código Civil, que estabelece a chamada dação em pagamento. O que seria uma dação em pagamento? O credor ele tem direito a determinada prestação. O devedor, ele não podendo cumprir aquela prestação, ele oferece algo diverso daquilo que foi pactuado, mas o credor aceita aquilo para fins de cumprimento daquela obrigação. Nesse caso, a administração pública, ela teria a possibilidade, eu digo teria porque há uma discussão no STF com relação a essa possibilidade, uma vez que pendente de regulamento, ela poderia então aceitar bens imóveis como forma de quitação da obrigação tributária. Por que aceitar então na forma de dação em pagamento? Porque seria uma forma mais rápida e mais fácil do que ingressar com uma ação de execução fiscal, bloquear aqueles bens imóveis, fazer ali a constrição forçada daquele bem e adjudicá-los em favor da administração pública, para depois realizar um leilão, por exemplo. Então seria algo muito mais trabalhoso que poderia ser resolvido caso fosse feita a dação em pagamento, Então, mas ainda nós temos uma lei federal que regulamenta, que é a Lei 13.259 de 2016, apenas na esfera federal, mas nós temos a decisão do STF aí, que ela reconheceu a impossibilidade de dação em pagamento por uma lei estadual do Rio Grande do Sul. Perfeito, pessoal? Então, espero que a aula tenha sido útil. Muito obrigado e até mais.